Olá, tudo bem? Começando mais um Em Tríade e hoje nós temos um tema maravilhoso, porque vamos falar sobre algo que inflama meu coração e que responde realmente a muitas necessidades em diversas áreas. A gente já tratou aqui de vários temas de saúde mental, de empreendedorismo, de administração e cada um atende a uma demanda. O tema de hoje atende a várias demandas porque nós vamos falar de proclamação, de pregação, de sermão, de anúncio profético da palavra de Deus. Então, nosso tema de hoje está voltado para aqueles corações que se inflamam pelo chamado da proclamação do Evangelho. Vamos falar de pregação hoje com um convidado muito especial. Já vou falar sobre ele, mas por enquanto já vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar o programa com muita gente, principalmente se você tem amigos pregadores, ou jovens aí que estão entrando para essa carreira da pregação, para esse chamado tão importante. É muito bom que você compartilhe o que é bom com esses seus amigos, tá bom? Bom, eu estou aqui então com o pastor Leandro Santos, ele tem 35 anos, bacharel em teologia, é professor também de língua portuguesa e redação, é pregador do Evangelho há 17 anos, já nasceu quase que pregando, pastor na Assembleia de Deus há 11 anos e atualmente dirige uma congregação especial que eu vou aproveitar para mandar um abraço para todo mundo de lá, da congregação da Vileta, da Assembleia de Deus, que eu tive o privilégio também de bem novinho dirigir esta congregação. Provavelmente tem pouca gente dessa época lá, mas se tiver alguém aí na congregação da Vileta que teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de conhecer, aí um abraço para todo mundo. Também comentarista da revista da Escola Dominical da Assembleia de Deus, em uma delas, uma das lições, e acho que foi sobre Josué, né? Josué. Bom, Leandro, que prazer ter você aqui. Assim, eu já te encontrei em alguns lugares aí por onde fui, acho que foi na Assembleia de Deus da Barão, depois lá na Assembleia de Deus na Cidade Nova, e isso então já me levantou uma informação, tem aqui alguém que a gente pode conversar. E eu falei para você lá no retiro que você pregou com a gente, que eu vinha no carro um dia com a minha esposa ouvindo e estava sendo transmitida através da nossa querida Boas Novas uma pregação, né, de um dos programas, aí, de um dos eventos da Assembleia de Deus, e eu ouvi uma linguagem diferente, eu ouvi uma pregação diferente, aí eu fiz um comentário, eu e a minha esposa, isso aí é diferente, né? Tem alguma coisa diferente. Como eu falei para você em off, eu sou muito chato, muito exigente com aquilo que eu ouço, eu disse, poxa, tá aí, uma voz diferente, né, no sentido daquilo que proclama. E aí eu conheci você, e você teve ali a gentileza de estar com a gente numa programação da nossa comunidade. Então, bem-vindo e muito obrigado por aceitar o convite. Desde já, pastor, muito obrigado também pelo convite. Assim como o senhor está satisfeito, eu também estou muito alegre por poder estar aqui. Minha esposa até estranhou, tu vai gravar podcast, tu não costumas fazer isso. Eu vou porque é uma pessoa que, além de eu admirar muito, é uma pessoa que eu faço questão que esteja no meu ciclo de pessoas com as quais eu convivo. Então é um prazer estar aqui. Eu espero que seja um momento muito bom para a gente aqui, para quem vai nos ver e ouvir de casa. Já é. Bom, Leandro, a gente vai falar então sobre... Posso chamar só de Leandro, né? E pode me chamar só de Ivaldo também, não tem problema. A gente vai falar de pregação. Eu sou apaixonado pela pregação, né? Eu gosto muito da música, gosto de cantar, mas uma coisa é gostar e outra coisa é saber. Saber fazer. Mas eu gosto muito de cantar, tocar, gosto muito do louvor. Mas eu realmente nasci no Evangelho, e o Evangelho impactou a minha vida, e ele fez uma diferença muito grande na minha vida, e eu acho que eu tenho o compromisso, né? E não só o compromisso, mas o prazer de compartilhar esse Evangelho. E a pregação é algo que me atrai muito, eu ouço muito, eu pesquiso muito, eu estudo muito sobre a pregação, e por isso também acabo me tornando um pouco crítico, ou muito crítico, com relação ao que a gente ouve. O crivo vai se afinando, né? Então, eu tenho muita dificuldade hoje de ouvir algumas coisas que a gente está ouvindo. Mas como eu amo a pregação,
eu acho que a gente pode, ao falar sobre a pregação, falar de uma coisa que provavelmente seja também a tua paixão. Você prega desde novinho. Eu comecei a pregar com 16 anos de idade. Eu me converti aos 15 e 6 meses depois já estava pregando. Foi algo que realmente me apaixonou muito. Porém, existe uma diferença muito grande, e eu penso isso, entre a pregação e a palestra, a pregação e a proclamação. Nem toda pregação ela é proclamação, nem toda palestra ela é pregação. E algumas pregações que podem até ter a fisionomia de pregação não passa de mera palestra. A pregação ela não é algo que ela acontece aqui, né? Ela precisa acontecer no homem todo. Existe um livro sobre oração para pregadores, que eu acho que é O Poder através da Ação, do Macandri, que ele diz que uma pregação ela não é feita, ou ela não se constrói em 24 horas ou uma semana. Para construir uma pregação é necessário a vida, né? A vida toda. Aquilo que você pregou ontem não nasceu ontem, nasceu com a tua história, com a tua vida. Bom, já estou falando demais. Então, como chega para ti, né, esse chamado para a pregação? Acho que desde criança, por crescer na igreja, eu comecei a me apaixonar também por isso. Eu não consigo explicar em qual momento essa paixão surgiu. Mas na minha adolescência era um período em que eu estudava no conservatório, na escola de música da igreja. Eu comecei a traçar projetos voltados para a música, a vida militar e afins. Mas em algum momento eu recebi um estalo, que não é bem um estalo, é uma ação de Deus em nós. E os meus olhos foram abertos. Eu passei a ver a necessidade que havia de outras pessoas serem alcançadas pela pregação do Evangelho. Foi exatamente nesse momento, a partir de muitas experiências com Deus, que eu vou dizer que eu abandonei, mas fui me afastando um pouquinho da música e fui me voltando mais para uma vida de estudo teológico. E eu me lembro muito bem a minha primeira pregação. Filho de pastor, de pregador, então a ideia é o que? Filho de pastor e pregador, ele também tem que pregar, mas ele não pregava nada. E houve um culto de jovens na minha igreja, eu com 17 anos, e precisava de um pregador. Não tinha ninguém que pregava, nem eu. Tem um filho de pregador aqui, aí me chamaram. E nessa época meu pai trabalhava em rádios e afins no quesito teológico. Eu fui nas gravações dele, eu peguei uma pregação, eu vi a pregação inteira, eu anotei a pregação toda, decorei. E domingo à noite eu reproduzi essa pregação inteirinha. Então eu comecei pregando como quem sabia, mas não sabia o que estava pregando. Eu estava fazendo uma cópia perfeita da pregação do meu pai. Mas aí já tinha um quê de comunicador aí muito bom, né? Isso é muito curioso para mim. Pronto, preguei, tá bom. Na mesma semana, foi uma pessoa de uma outra igreja, a nossa igreja, convidar um pregador. Eu tinha um amigo muito próximo, o nome dele é Tigra. Eu até falei, a gente tem um pregador aqui, tinha pregado uma vez no domingo. É o Leandro. E a pessoa foi, me convidou e eu preguei uma semana depois. Uma semana depois eu recebi um outro convite. E eu preguei também. E estou pregando até agora. Que maravilha. Porque é interessante isso, né? Existem algumas intervenções de Deus na vida da gente, que naquele momento a gente nem está percebendo que ele está afunilando, que ele está nos assediando. Né? A gente nem percebe às vezes. Do nada ele começa a levar a gente... E que nem aquela criança que está de mãos dadas com o pai, olhando para um lado, olhando para o outro e dando atenção para o que está acontecendo no entorno. Daqui a pouco o pai chegou e levou para o médico, e ele nem sabia que ele estava indo para o médico. Então, às vezes, eu acho que Deus pega na mão da gente assim e vai levando a gente sem a gente nem perceber. Quando daqui a pouco a coisa já aconteceu. Tipo assim, daqui a pouco já tem 17 anos que você prega. Né? E o interessante, pastor, é que essas ações e as formas que Deus fala nem sempre são coisas extraordinárias. Deus fala de modo ordinário, né? Eu lembro que meu pai falava muito para mim, Leandro, se tu dedicares a tua vida à consagração, à oração, à leitura da Bíblia com 18 anos, tu vai ser um pastor muito usado pelas mãos de Deus. Eu não compreendia naquele momento o quanto Deus estava falando comigo, porque a gente pensa que Deus só fala de formas sobrenaturais, mas no dia a dia Deus vinha falando e isso já ia me direcionando.
Então, hoje, quando eu me deparo com públicos, com igrejas, as quais eu vou falar, eu me lembro dessa fala do meu pai. Se você se dedicar muito novo, a vida de pregação, muito novo, você vai ser uma pessoa usada por Deus. Que maravilha. E assim, né, quando você começa a pregar, a pregação ela passa primeiro a ser um desafio para você, de como você vai levar uma mensagem para o outro. Né? Depois você começa a se relacionar com a palavra que você prega. Né? E à medida que você vai se relacionando com a palavra que você prega, a própria palavra vai te transformando. Ela vai ganhando uma dimensão da sua vida que passa a incorporar em você, passa a encarnar em você. E não é que fique mais fácil, mas fica mais legítimo. Né? Porque a pior coisa é quando a gente se distancia da mensagem que a gente prega. Né? Eu sempre, quando eu dei aula de homilética lá no CETAD, e eu sempre, como eu sempre trabalhei com comunicação, eu dava aula de comunicação e de homilética. Às vezes eu misturava as duas. Então, quando a gente pensa na pregação, eu sempre falo, olha, a primeira coisa é amar. O amor tem que estar presente na pregação. E que amor, em que sentido, em que direção é esse amor? Primeiro, todas as vezes que eu vou pregar, em qualquer lugar, a minha oração é, Senhor, me dá amor pelas pessoas que vão me ouvir. Eu quero chegar naquele lugar e amar aquelas pessoas. Eu quero olhar para aquele grupo que está me ouvindo, eu quero amar essas pessoas. Então eu tenho que amar o alvo da minha mensagem. Eu tenho que amar a mensagem que eu prego. Eu preciso amar essa mensagem. Ela tem que ser fascinante. Ela tem que me impactar primeiro. Eu não vou pregar uma coisa só por uma questão de responder a uma demanda. Eu vou pregar aquilo que me impactou, que fez bem para mim, que me desafiou. Eu preciso amar essa mensagem. Eu acho que a canção da harpa fala muito bem sobre isso. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Então, pregar aquilo que você ama, aquilo que de alguma forma te transformou, vai ganhar outra dimensão. E amar a fonte da sua mensagem. Então, quando a gente fala em fonte, você que lida com academia, você que é professor de universidade, que é professor de língua portuguesa, você sabe que você não deve trazer nada sem ter uma fonte. Então, a exigência da faculdade é essa. Né? A gente começa a entender que não dá para falar qualquer coisa sem ter uma fonte. Só que nesse sentido, eu estou falando da fonte que é Deus, o próprio Deus. Porque a mensagem que eu vou pregar não é minha. A mensagem que eu vou pregar é dele. Então, eu preciso amar a fonte da minha mensagem. Eu preciso estar fissurado, fascinado, apaixonado por Deus. A mensagem dele precisa ser amada por mim, para que quando eu transmitir para um povo que eu amo, ela tem... É uma tríade, né? Aqui, né? Uma tríade. Eu penso duas coisas a respeito disso. A primeira delas é uma fala que eu ouvi de um amigo pregador e eu a carrego comigo. Ele diz, eu só prego aquilo que me maravilha. Eu carrego isso comigo. Então, a pregação ela não é a exposição que eu faço em sala de aula, que inclusive é no ensino médio, né? Não é na universidade. Na sala de aula eu faço uma exposição. Eu não preciso me maravilhar com os assuntos. Então, hoje a aula é de orações subordinadas, adjetivas, restritivas. O aluno diz, eu odeio esse assunto. Eu digo, não, mas não é meu, eu só estou te ensinando. Mas com a pregação é diferente. É algo que é meu, é algo que faz parte de mim. É algo que me maravilha em casa, no meu quarto de oração. A segunda coisa que eu penso sobre isso, eu sou muito apaixonado pelo apóstolo Paulo. Ele diz em Coríntios, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, eu interpreto esse texto como discurso. Ainda que eu tenha um melhor discurso, ainda que eu tenha um discurso angelical, ele diz, sem amor, eu sou como um barulho de sino, de símbolo. Ou seja, a melhor pregação sem amor, ela é como barulho de lata batendo. Não serve para nada, ela não tem sentido. Ela não gera vida. E eu acredito que a falta desse amor pela pregação, pelo evangelho também, é um dos problemas que a gente precisa comentar daqui a pouquinho, que tem gerado tanta coisa negativa para o reino de Deus. Bom, e em termos de referências, hoje, quando você olha, né, para o cenário, para os autores, escritores, pastores, pregadores, quais seriam hoje esses pontos de referência? Porque como um músico tem as suas referências,
Tens assim o teu teólogo de referência, teu pregador de referência? Não tenho muitos, mas tenho alguns. Eu começo admirando pessoas que estão próximas a mim. E eu cresci num contexto familiar em que eu fui muito impactado pela vida do meu pai, tanto pela vida de estudo teológico quanto pela vida de oração. Então é a pessoa que mais exercia influência sobre mim. E desde então eu entendi que o sistema anular, ele é o maior sistema de transmissão das verdades de Deus. Então, nesse sentido, ele é a minha maior referência. Que maravilha. Mas também a gente tem autores que, quando a gente não compreende plenamente algum assunto, a gente pergunta a eles. Embora eu seja assembleiano, pentecostal, eu tenho que confessar que eu prefiro um pouquinho os reformados. Eu gosto muito do William Hendricks. William Hendricks, para mim, nos comentários dispositivos, ele é fenomenal. É o meu autor predileto. Gosto de um brasileiro, Hernandes Dias Lopes. Tá em todas as playlists. É o príncipe dos pregadores que a gente tem hoje, né? E por incrível que pareça, eu gosto muito de um padre. Estudei literatura também na academia. Sim. Não foi bem na literatura que me apaixonei por ele, já cheguei apaixonado por ele. E é do Barroco, é o padre Antônio Vieira. Sim. E é um professor de comunicação. Antônio Vieira, ele foi um divisor de águas na minha vida, porque, é claro, a gente não vai concordar com tudo que ele escreveu, mas ele tinha uma visão do texto muitos anos além do seu tempo. E há quem diga que se você não conhece Antônio Vieira, você ainda não compreendeu a teologia. Sim. Do modo que ela deve ser compreendida. Perfeito. Assim, o Antônio Vieira, ele é um grande comunicador, e tem muita coisa na área da comunicação também, justamente por isso. Mais alguém? Acho que esses são os principais. Amigos mais próximos que convivem com a gente, que exercem influência sobre nós também. Sim. Mas esses são os principais, são os que, quando eu quero pregar, eu olho para eles e eu falo, não, eu preciso focar aqui mesmo. Até porque, pastor, eu entendo que referências são pessoas pelas quais Deus fala com a gente, muitas vezes, sem elas abrirem a boca. Sim, perfeito. São pessoas que você, em momentos de dificuldades, inclusive você está desacelerando o ritmo, pensa em parar, você olha para essas pessoas e Deus fala assim para ti, essa vida que tu tens que ter, esse caminho que tu tens que seguir. Então é uma coisa muito séria ter referências. Eu acho interessante você ter citado o Hernandes Dias Lopes, porque é um ícone, né? É um ícone. E eu acho que a elegância dele no tratar da sua mensagem coloca ele num contexto que ele cabe em qualquer lugar, não é? Ele é confessional, ele tem a igreja, tem a teologia, mas ele consegue, de modo muito respeitoso, comunicar verdades sem ser agressivo. Nós temos, por exemplo, o Augusto Nicodemos, que é o presbiteriano, que tem muito, é um teólogo fantástico também. Só que ele é muito confessional, né? Já é bem confessional, já é bem mesmo bairrista nesse sentido, defende com muito, e é a função dele, né? Como todo bom assembleiano que defende, né, ele é um presbiteriano que defende ali. Aí existem outros, o Ed Renekiewicz, o Caio Fábio, que foi referência para todo mundo na década de 80, início da década de 90, e aí depois se tornou uma pessoa exótica, né, diante do olhar da maioria das igrejas, né, dos pastores, e foi para um outro lado e decidiu vestir essa vestimenta, né? Não deixou de ser uma mente brilhante. O próprio Ed Renekiewicz também é uma mente brilhante, mas carrega as suas opiniões que às vezes têm muita divergência, não só com o meio pentecostal, com o próprio meio presbiteriano, batista, enfim, mas deixa eles para lá, né? Mas são referências para muita gente. E falar de referência, eu vou voltar para o Hernandes Dias Lopes. É maravilhoso você ter uma pessoa que você diz, bom, essa pessoa aqui, ela parece que vive aquilo que ela prega. Agora, não existe nada mais maravilhoso. Isso foi uma coisa que me tocou muito quando você falou lá no nosso retiro. Foi essa relação com o teu pai, né? Eu tinha um amigo, um amigo, que faz muito tempo que eu não falo com ele, que ele falava muito do pai dele, que saía com ele para evangelizar. E eu não tive esse privilégio de meu pai ser cristão. Meu pai, no início da minha fé, né, meu pai era
bebia muito, ele não era da igreja, então eu não tive essa referência nesse sentido. E eu sempre tinha muita inveja dele, né? Dizer, poxa, cara, eu queria poder dizer isso, não, eu aprendi com meu pai e tal, né? E aí quando você falou, né, da forma como você conversava com seu pai a respeito de pregação, da Bíblia, isso é maravilhoso, porque de fato, quando você pode dizer isso, parabéns. Como é o nome do teu pai? Ele é conhecido como Soeiro, é Luiz Soeiro. Ele é pastor também em Belém, pastorei uma igreja no bairro do Guamar, que trabalha muito bonito com células. Que maravilha. Então, pastor Luiz Soeiro, parabéns, né? Deu certo, viu? Deu certo. E eu acho que isso que é maravilhoso, né? Você investiu, né? Atenção, amor, instrução, e aí está aqui o Leandro cumprindo bem o seu papel. Eu confesso que eu sinto muita falta da convivência com ele. Eu acho que das saudades que eu tenho na vida, essa é a maior. É a saudade de poder sentar qualquer dia, sem marcar horário prévio, à mesa com ele, e poder desfrutar de tudo que ele me proporcionava quando a gente estava em casa juntos. Eu me lembro que a gente chegava a passar 1 hora, 2 horas à mesa sentado, conversando. Era o momento que eu era mentoreado por ele, que eu era discipulado. E há muitas coisas que eu prego hoje que eu aprendi naquele tempo. Sim. Eu estou estudando um texto e eu preciso fazer correlações, que faz parte do meu método de preparar sermões. Eu lembro de coisas que meu pai me falou naquele tempo. Semana passada a gente passou mais ou menos 2 horas e meia ao telefone. Eu estava um pouquinho curioso sobre algumas coisas sobre células, e ele sempre é um estudante muito eficaz naquilo que ele se dedica. Ele passou todo esse tempo me mentoreando, e eu lembrei do tempo que a gente ficava em casa, que ele ensinava tanto. Hoje eu vou ficar com inveja, mexeu com a minha ferida. Bom, pregação, a pregação precisa ter conteúdo, né? Ela não deixa de ser um ensinamento. Quando você prega uma mensagem, você proclama uma mensagem, que alguma coisa tem que ficar no coração de quem te ouve. Às vezes uma pregação de 1 hora, você vai ouvir 5, 10, 15 pessoas comentando um trechinho da mensagem, né? Você pregou 1 hora, mas tem aquele trecho que foi o que colou de fato no coração daquela pessoa. Quais as técnicas que a gente poderia usar? E eu estou falando de técnica mesmo na comunicação. Você, como professor, também tem a técnica de dar aula, de tentar facilitar o conteúdo para o aluno. Qual é a tua forma preferida de pregar? É o sermão expositivo? É o sermão temático, textual? O expositivo é o mais difícil, mas eu entendo que ele é o mais fiel ao texto. Perfeito. É o texto que interpreta o texto, é uma metalinguagem, a Bíblia interpretando a Bíblia. E o meu método de pregação é o que eu aprendi no seminário. Eu entrei no seminário com 18 anos e estudei dos 18, final de 17 para 18 até mais ou menos de 23 anos, em alguns lugares diferentes, mas principalmente no seminário da minha igreja. Eu aprendi lá uma expressão chamada oika. Eu carrego ela comigo até hoje. São 4 palavrinhas. É observar, interpretar, correlacionar e aplicar. Então, na academia a gente aprendeu um termo técnico chamado leitura ingênua. Popularmente é a leitura de primeira vista. Sim. É você olhar para o texto e fazer uma leitura despretensiosa. E um dia um amigo falou assim a mim: Leandro, todas as vezes que tu leres um texto, ainda que seja na tua leitura ingênua, uma informação precisa saltar dele e abraçar o teu coração. Então, na minha observação, eu já preciso que alguma informação me abrace, senão não li, senão não serviu para nada. Sim. E eu gosto de riscar. Eu brinco que se você não riscou, você não leu. Então, uma informação me abraçou, eu puxo uma setinha, risco, é o que eu observei. Segundo ponto, eu preciso interpretar o texto. E a gente, professor de língua portuguesa, né, eu entendo que há vários tipos de interpretação. A interpretação ela pode ser subentendida, que é a pior de todas. Porque a interpretação subentendida, ela é uma responsabilidade do leitor. Sim. O autor não se compromete nela. E é tão triste quando o pregador ele é cheio de interpretações
subentendidas no texto. A gente vê tanto Aí isso. é que acontece as anomalias. As anomalias. Essa é a pior, então essa a gente descarta. Segundo tipo, é a interpretação pragmática, aquela que depende do contexto. Então não adianta eu ler um texto e não compreender o contexto. E como é que eu compreendo o contexto? Lendo livros. É o acesso que eu tenho lendo livros, ouvindo referências, mas eu prefiro ler livros. Por que eu prefiro ler livros? Porque já houve ocasiões em que eu preguei alguma coisa que alguém na internet, às vezes professores, Leandro, isso não é assim. Eu falo, tá bom, mas não fui eu que falei, vou te mostrar quem falou. E quando eu mostrei quem falou, a pessoa falou, ah, tá, quem falou foi o fulano. Então eu preciso interpretar alguns textos a partir dos contextos. Há um texto que eu gosto muito, que é o Jantar na Casa de Simão, que uma mulher que Lucas, que é mais técnico, chama de pecadora, que na verdade ela é prostituta, ela derrama um unguento, ela se prostra, ela solta os cabelos e ela enxuga os pés de Jesus. Se eu olhar para o contexto, o que eu vou entender? Que as mulheres solteiras andavam com os cabelos presos. Porque os cabelos presos representavam o quê? Segredos. Elas soltavam pela primeira vez diante do estranho na noite de núpcias. Porque quando elas soltavam os cabelos, elas diziam o quê? Eu estou aqui sendo quem eu sou, estou aqui entregue totalmente, sem segredos. Então, quando aquela mulher solta os cabelos, ela está dizendo, ó, eu estou aqui me entregando totalmente a ti. Eu entendi que alguém que pode me amar como eu sou, ainda que ela não tivesse a compreensão que daqui a pouquinho ela seria mudada, e ela se entrega. Mas como é que eu compreendo isso? Como é que eu interpreto, na verdade? Contexto, interpretação pragmática. E o terceiro princípio de interpretação é a interpretação pressuposta. Ou seja, eu preciso encontrar no texto alguma marca linguística que me faça arrancar desse texto o implícito. O implícito é aquilo que não está escrito, mas está no texto de modo conceitual. Sim. Alguma marca linguística que me esclarece isso. Só que aí é um outro problema. Minha fala é sistematizada, eu anoto. Perfeito. O pregador ele precisa compreender o seu sistema teológico. Por que compreender o seu sistema teológico? Que é o seu conjunto de doutrinas. É porque a partir daqui que o pregador vai fazer as suas afirmações. O meu sistema teológico pode ser arminiano, calvinista, pentecostal, luterano e afins. Se eu não tenho uma compreensão de qual é o meu sistema teológico, eu vou misturar tudo. Então eu preciso ser muito convicto a respeito de qual sistema teológico eu acredito. Eu entendo que você não precisa acreditar 100% em um, mas um deve ser predominante. Mas aí até para você, de maneira correta, fazer essa mistura, porque, eu vou misturar aqui, mas conscientemente, entendendo, você sabe o que você está fazendo. E não simplesmente por pegar e temperar uma comida e não saber o que você está colocando lá dentro. Né? Conscientemente você faz essas interações. E eu já percebi, o senhor falou inclusive, né, que o senhor é bem crítico, eu imagino que a maioria das suas críticas surgem exatamente por pregadores que não têm consciência de qual sistema teológico ele tem. Então, quando eu interpreto de modo pressuposto, eu comprometo o autor, porque é aquilo que o autor disse, eu justifico. Só que essa justificativa nem sempre ela depende só daquele texto, ela depende da compreensão do meu sistema teológico. Então, eu observei, eu interpretei. E aí tem o terceiro ponto, correlacionar. Eu preciso o quê? Eu preciso pegar um outro texto que enriquece meu sermão, que fale sobre a mesma coisa, que tem o mesmo princípio, e por último eu aplico. Eu preciso trazer isso para o hoje. Porque a pregação, ela não é, embora a gente chame de pregação expositiva, a tipologia textual dela não é informativa, é argumentativa. Sim. Porque quando eu penso em informativo, eu penso apenas em apresentar. Quando eu penso em argumentativo, eu penso em quem estabeleceu uma defesa, um convencimento mental. Eu quero levar alguém a pensar do modo como eu penso. E daqui a pouquinho se torna injuntiva, porque eu quero mexer com o comportamento de alguém também. Então esse é meu princípio. Eu observo, interpreto, correlaciono e eu aplico. Perfeito. E quando tu fala bem dentro desse olhar mais acadêmico, né, dessa interpretação, da questão do contexto, né? Na teologia a gente fala de vários tipos de contexto, né? Você fala, por exemplo, do contexto do próprio texto. Você tem o texto
você tem o seu contexto. Aí você tem o contexto imediato e o contexto remoto. No contexto imediato, você está lendo um versículo, você está vendo os versículos anteriores, né, logo ligados a eles, anteriores e posteriores a ele. No contexto remoto, você vai ver que cruzamentos de referências você tem. Você está lendo um texto aqui de Lucas, que cita lá Isaías. Você lê um texto aqui de Salmos, que está citando Samuel, as situações que foram citadas por Samuel. Então você faz esse contexto remoto, mas ainda dentro desse parâmetro do próprio texto, né, do texto geral. Aí você tem o contexto histórico, contexto geográfico, o contexto linguístico da época, né? Aí que entra, porque a pregação não é uma coisa que, já sou pregador. Cara, você pode até pregar e vai atender muita gente. A gente sabe que não é uma regra inviolável que o pregador ele seja teólogo. Não é uma regra inviolável, porque existem os pregadores leigos que fizeram e que levaram muita gente para Cristo, né? Mas hoje, em pleno século, no século da comunicação, né, em pleno século de velocidade de informação, de facilidade, você precisa. Mas é muito difícil você ter esse olhar, esse caminho de pesquisa, de consciência do texto ali, se você não tiver realmente uma academia. A teologia. Por quê? Pela facilidade de acesso a tudo, se você não tiver uma sistematização que ela é te dada lá no curso teológico, você vai ler aqui um enunciado de Bultmann, você vai ver um enunciado aqui do Boff, por exemplo, você vai ver um enunciado aqui de um outro autor da teologia fundamentalista, você vai achar tudo muito bonito, e às vezes você está olhando para coisas que estão se contrapondo. Você está dizendo uma coisa a partir de Bultmann que o Antônio Gilberto aqui, que é um teólogo muito conhecido na Assembleia de Deus, contrapôs. Aí você está citando os dois como se os dois estivessem concordando com a mesma coisa, né? Então, aí só quando você tem esse crivo já anterior da academia, do estudo teológico, para você poder, até na sua pesquisa, ter essa consciência. Não, eu ouço esse pregador, mas eu tenho um crivo. Eu sei qual é o meu sistema, a minha base, a minha plataforma teológica. Porque, infelizmente, a própria igreja, né, e a maioria dos pregadores que começam a pregar não tem noção disso. Se você perguntar para membros de igreja, como é a ceia da tua igreja? É transubstanciação? É consubstanciação? O que é? Não sabem. Se você perguntar para o membro da igreja, tua igreja é calvinista, arminiana? Também não sabem, né? Eu sempre digo que a minha comunidade é arminiavista. Ela acaba tendo uma certa mistura consciente, né? Eu pego um pouco daquilo que eu creio. Mas é muito necessário que a gente tenha condições de realmente responder, porque se você pega duas correntes que são absolutamente antagônicas e você tenta fazer essa junção, você pode transformar isso num Frankenstein. E aí nasce o cuidado, né? Deve nascer o cuidado. Na verdade, eu não sei qual é o pior. Se é o que não sabe ou se é o que acha que sabe errado. Sim, o que pensa que sabe. Porque as pessoas misturam tanto isso que chega a um ponto em que as pessoas fazem afirmações que alguém fez que não foi feita por esse alguém. Mas eu procuro assim ouvir quem realmente sabe, e eu procuro anotar, e eu procuro primeiro trazer para mim. Eu ouvi alguém falar algo a respeito disso. O que eu preciso fazer para ser um pregador consistente, ou com uma teologia consistente, que é uma teologia coerente, que é a nossa discussão hoje. Aí eu pensei em 4 coisas. O senhor citou academia, eu deixei ela por último. Por quê? Porque alguém pode dizer assim, mas eu não tenho condições Sim. de ir à academia. Tá bom, então o primeiro ponto. O primeiro ponto é a sua igreja local. Há pelo menos 2 coisas importantíssimas nessa igreja local. Em primeiro lugar, escola dominical. Em segundo lugar, um pastor que sabe pregar. Porque, vou falar por mim, eu não quero ser pastoreado por um pastor que não domine a Bíblia. Porque isso é fundamental.
É fundamental. Alguém um dia arriscou dizer, mas vou falar aqui, que pastorado sem pregação é igual casamento sem vida íntima. A pregação ela faz parte do ministério, é uma das exigências do ministério. Então, se eu tenho na minha igreja uma boa escola dominical e um pastor coerente, ele não precisa ser fantástico, ele precisa ser coerente. Eu discuto muito isso. Às vezes, eu chego a algum lugar, e eu não gosto de comentar coisas desse tipo, mas é uma realidade. Eu já prego há 17 anos, então, dentro do projeto de redenção, algumas pessoas que Deus torna elas um pouquinho mais conhecidas, e a gente entende que isso é uma graça de Deus. E Deus me deu essa graça em um certo limite. Então, às vezes, eu chego em algum local, tem alguém pregando. Eu já cansei de ver gente travar. O Leandro já prega há tantos anos, o Leandro é professor de português, ele vai avaliar isso aqui. Eu sempre digo, gente, você não precisa ser fantástico, você precisa ser coerente. Então, se eu tenho uma boa escola dominical e um pastor coerente, o que eu faço? Começo a anotar. E eu começo a criar minha consistência teológica. Aí tem o segundo ponto. A gente está na era da comunicação, da praticidade. Procure alguém que possa lhe referenciar bons teóricos. Teologia sistemática, que é quando eu compreendo o meu sistema teológico, mas também, para quem é pregador, comentários expositivos. Eu perdi as contas há 10 anos atrás de quantas mensagens eu preguei dos comentários expositivos do Hernandes. Por quê? Porque lá ele apresenta o contexto. Lá ele apresenta as interpretações, apresenta as aplicações. Então, eu não estou numa academia, mas eu tenho alguém na minha igreja que é uma pessoa, que é uma referência. Tem uma fonte, né? Que tem uma fonte, essa pessoa vai me indicar. E você precisa começar a montar a sua biblioteca. Precisa começar a gastar dinheiro. E eu, particularmente, eu sou muito contra a ideia de que tudo que é de igreja é de graça. Não, eu só vou ter livro se o pastor me doar. Eu só vou ter acesso se alguém me proporcionar isso. A gente gasta com tanta coisa. A gente gasta com cinema, gasta com estádio, a gente gasta com lanche, com tanta coisa. E por que a gente não pode gastar com aquilo que realmente edifica a nossa vida, muda a nossa vida, vai traçar a nossa eternidade? Então eu preciso criar essa biblioteca. Em terceiro lugar, a gente tem o quê? A gente tem cursos de teologia à distância. Eles são mais acessíveis, eles são mais baratos. Então, eu posso pensar em separar um dinheiro para fazer um investimento nisso. E em último lugar, eu quero ir além. Aí eu vou para o seminário. Sim. Então, tudo isso faz parte da gente ter um crescimento consistente teológico. Até porque começa com o chamado, né? Começa com o chamado. Ninguém vai fazer seminário, pelo menos é o que se vê, o que é lógico. Ninguém vai fazer um seminário teológico sem sentir um chamado para alguma coisa. Vou fazer seminário do nada. Não é? Então essa ideia do chamado, e o chamado ele se manifesta, ele se realiza e ele aparece ali realmente na igreja local, né? Às vezes esse chamado tem a ver com a demanda da igreja, né? Com a necessidade da igreja. Você até nem tinha muita vontade, mas você vê uma necessidade e de repente essa necessidade ela te provoca, né? Então ela te provoca e você diz, não, eu preciso fazer alguma coisa com relação a isso. Mas ela pode ser também uma coisa que você gosta de fazer. Cara, eu gosto de falar, eu vou aprender a falar. Eu já gosto de falar normalmente, eu gosto de apresentar trabalhos na faculdade, na escola, desde criança. Então, eu vou aproveitar, como eu gosto de falar, eu vou pregar. O segundo caso não é o meu. Não é o meu. Embora eu fale na igreja, mas em algumas coisas eu sou muito introspectivo. Eu acabo de pregar, minha esposa diz, Leandro, ele acaba de pregar, ele senta, ele espera 5 minutos. Quem tiver que falar, fala. Depois que todo mundo fala, ele coloca a Bíblia debaixo do braço e para a porta do carro. E é por isso que eu enfatizo muito nas minhas pregações o ser cheio do Espírito Santo. Porque isso consiste em muitas coisas. Dentre elas, esse ser cheio, ele te dá habilidades sobre-humanas. E o texto que, para mim, explica muito bem isso, embora existam muitos, é Atos 2. Em Atos 2... ali em primeiro lugar, um propósito. Aproveitar a situação, que é uma festa, digamos, que universal, porque ali é judeu de toda parte do mundo, para proclamar o evangelho. Só que é uma necessidade. Qual é? Os discípulos não têm a língua materna de cada povo que está ali. E o milagre surge a partir disso, a partir de um propósito e de uma necessidade. O que Deus faz? Deus infunde
a língua materna nos discípulos. E o texto diz que eles começam a anunciar as grandezas de Deus. Eu passei 4 anos na academia, estudo até hoje língua portuguesa, não aprendi tudo. Estudei inglês por uns 3 anos, cada dia que passa eu perco mais, porque não pratico. Esses homens falaram em línguas que eles nunca estudaram. Por quê? Porque o ser cheio do Espírito Santo, ele nos dá também a capacidade de fazermos coisas sobre-humanas. Então, eu sou uma pessoa que eu não gosto de falar, não gosto de gravar, não gosto de estar diante de muita gente, não me sinto à vontade, mas cheio do Espírito Santo a gente consegue fazer. Perfeito, perfeito, maravilha. Eu acho que isso aí é realmente potencializar. Ontem na igreja eu falei sobre Ezequiel. Eu já ia trocar de novo o profeta sobre Ezequiel, lá naquela clássica visão do Vale de Ossos Secos, né? E quando Deus manda ele profetizar, ele está atento e Deus diz assim, você vai dizer, assim diz o Senhor. E aí Deus diz para ele o que ele tem que falar. Eu acho que esse é o princípio básico da proclamação, da pregação. E isso é a coisa que mais me atormenta. Eu prego todo domingo na minha comunidade. Eu faço questão, né, aviso os pastores da igreja, olha, dia de domingo quem prega sou eu. Então eu prego todo domingo. Eu pouco levo visitantes na igreja para pregar dia de domingo, que é o meu encontro realmente com a minha comunidade, com a minha igreja. Então, mas mesmo pregando, eu já prego, eu comecei a pregar com 16 anos, então eu já prego há 40 anos. Meu Deus. E eu já preguei assim, já preguei para uma pessoa, né? Já preguei no estádio, já preguei para muita gente e já preguei todo dia, de pregar de manhã na igreja, ou de manhã na rádio, à tarde na igreja, à noite em outra igreja, enfim. Mas mesmo assim, eu não fico confortável quando eu vou pregar. Eu não fico relaxado, não, já sei falar, posso pegar qualquer, deixa eu ver aqui meu sermonário. Eu não fico. Mesmo sendo na minha igreja, eu não fico confortável, mesmo sabendo que vai ser, por exemplo, na sexta-feira que tem pouca gente, ou no domingo que vai ter muita gente, eu não fico confortável. Qual é o meu sentimento? Eu preciso saber o assim diz o Senhor, o que é que o Senhor quer dizer. Isso não é uma melação, não, é realmente aquilo que o meu coração sente. Eu não consigo relaxar durante a semana. Vai chegando sexta-feira e eu estou aqui orando o tempo todo. Vira e mexe, eu estou, Senhor, qual é a palavra? O que é que eu falo para essa igreja? O que é que eu tenho que falar para esse povo? Tem muitas coisas que eu gostaria de falar. Tem demandas naturais que eu identifico, que eu, na minha observação, eu vejo ali como pastor da igreja, eu sei as necessidades da igreja. Mas eu sei a partir do meu olhar. Eu preciso saber a partir do olhar de Deus. Então eu não pego o texto, não pego, nesse caso, a Bíblia para pesquisar, não pego a internet para buscar, não vou olhar os meus sermões, eu fico sem olhar nada. Se eu ler a Bíblia, para mim, não olho, não vou pesquisar para criar uma mensagem. Até que a mensagem venha ao meu coração. Às vezes com uma palavra, às vezes é uma palavra, às vezes vem ao meu coração um texto, um versículo da Bíblia, e eu sinto que aquele versículo assim, que eu já posso ter pregado várias vezes, ter lido várias vezes, mas naquela hora ganhou uma dimensão diferente para mim. Aí sim, aí eu vou para o caminho de preparar o sermão. Já tenho a mensagem, já sei o que Deus quer, agora é a minha parte. Veio a inspiração, agora vem a transpiração. Aí eu vou trabalhar em cima de pesquisar, de qual é a versão da Bíblia que eu vou usar, vou ler qual é a versão que fica mais adequada, já fica mais explicativa. Às vezes acontece, por exemplo, no ano de 2020, em 2019 eu encerrei várias pregações expositivas, porque eu fiz, em 2018 eu fiz o Evangelho de João na igreja, então eu preguei só o Evangelho de João de janeiro a dezembro. Então todo ano eu estava fazendo um texto, e no final de 2019 eu desafiei a igreja que eu ia pregar o Apocalipse. Meu Deus. Em pleno domingo à noite, né? Pregar o Apocalipse todo. E quando iniciou o ano, que veio a pandemia, meu Deus, o cenário é apocalíptico, né? Então eu sei que foi Deus que gerou no coração. Mas teve, por exemplo, o ano passado,
eu até tentei, deixa eu escolher um livro fica até mais fácil, porque você já tem uma sequência, não precisa ficar, Senhor, o que é que eu vou falar? Não. Mas eu não consegui. E aí Deus não me deu nenhum livro. E tem me dado assim, semanalmente, o que é que deve ser ministrado, o que era que deve ser. Às vezes, algo que eu não queria pregar, que não era nem do meu jeito de ser, Deus vai lá, não, mas é isso aqui que eu quero. É muito interessante pontuar na sua fala, pastor. Bora colocar o esperar a ação de Deus, é para uma pessoa como o senhor, que já é instruída, já passou pela academia. Sim, já leu perfeito. muito a Bíblia, já tem domínio de vários assuntos. Aí nesse caso o senhor se coloca disponível para receber o direcionamento. Agora, imagina uma pessoa que não tem essa instrução e fala, não, eu vou esperar Deus me direcionar. Direcionar o quê? E alguém fala, mas Deus faz milagres. Mas os milagres tem que ter uma necessidade. Sim. Tem que ter uma necessidade. A gente pode hoje estudar, aprender inglês, aprender espanhol, aprender mandarim e pregar às nações. A gente não tem essa necessidade, a gente tem isso acessível a nós. Então eu não posso esperar que esse milagre ocorra do mesmo modo. Eu vou esperar que Deus me ensine teologia sistemática? Não, eu posso estudar, sim, entendeu? Então é muito interessante a gente pontuar isso para que ninguém não entenda errado. Porque por incrível que pareça, as falas que a gente faz, que elas são claras, mas tem gente que consegue compreender de modo errado. Ontem mesmo, fugindo um pouquinho de pregação, mas continuando na igreja, a gente esteve do sábado à noite no campo missionário em Mosqueiro e aproveitamos o domingo em família. Mas quando deu 4 horas, a gente pegou o carro e veio à nossa congregação. E a minha esposa disse assim, fulano disse que não vai ao culto. Eu acho que tem uma fala tua que tu precisas melhorar um pouquinho. Eu falei, qual é a fala? Às vezes tu dizes assim, eu não preciso que você esteja o tempo inteiro na igreja. Se você tem uma programação especial em família, só comunique, deixe tudo ajustado e vá cultuar com a sua família. Estar com família é um culto também. Ela fala, só que eu acho que tem gente que, embora essa fala seja muito clara, às vezes há momentos que não é nenhuma questão especial. Não, eu vou ficar em casa porque o pastor disse que eu não preciso estar na igreja. Vira uma âncora, né? Então o que é isso? É alguém que ouve uma fala nossa Sim. E interpreta da pior forma possível. Por isso eu pontuei isso. Não, e outra coisa, né? Isso não é uma regra de homilética, isso é uma experiência minha. Exatamente. Essa é a minha experiência. Eu jamais, né, vou achar que... Eu lido, por exemplo, eu mentoreio novos pregadores na igreja, né? Então eu posso, entre aspas, me dar o luxo sem arrogância nenhuma, mas pela trajetória, pelo caminho que já trilhado, de ficar, Deus não falou, chegar na igreja. Eu já cheguei em situações que eu cheguei na igreja e eu não sabia que eu ia pregar. Não sabia que eu ia pregar. Não sabia o que ia pregar, mas sabia o seu sistema teológico. Exatamente, eu tenho uma plataforma, né? Se vou fazer isso com alguém que está começando, nossos pregadores estão começando lá, se ele ficar 7 horas, o culto vai começar, se ele der 6 horas, o culto vai começar às 7h30 e ele não tem a mensagem, ele vai ligar, eu não tenho o que pregar, não sei o que eu vou pregar, não vou pregar, não me coloco para pregar. Então esse destaque aí, essa observação é importante. Crie e entenda, e até inclusive entenda qual é o seu método, né? O que é que você se sente melhor, como você se sente melhor, né? Que tipo de segurança pode... O homem está bebendo água, tá certo. Como é que você se sente melhor na hora de preparar o seu sermão? Tem gente que escreve todo o sermão. Está tudo bem. E está tudo certo. Tem gente que só faz os pontos. Tem gente que não sabe fazer esboço, vai aprendendo aos poucos. Agora, você falou uma coisa interessante sobre o risco na hora da interpretação, né? De a pessoa não interpretar ao seu bel prazer. No caso, justamente dessa ideia de olhar para o texto e colocar a sua ideia no texto e não o texto te provocar as ideias, né? Quando você põe a sua ideia no texto, você encabrece o texto ao seu bel prazer, e é por isso que há, mais uma vez, tanta anomalia. As famosas pregações alegóricas e aquelas pregações cheias de enunciados, né? De palavras de efeito, palavras da moda. Bom, você sabe que se você falar hoje na igreja, né,
que há uma unção de Deus aqui, que vai quebrar o teu jugo, a igreja, poder já caiu, já era, né? Então, esses enunciados, esses chavões, né? Esses clichês, eles às vezes, o pregador já não tem mais a preocupação de pontuar, de trazer conteúdo, ele já trabalha só com isso. Quando você vai, no final da mensagem que você vai ouvir, que você vai escrever, você não tem nada para escrever, porque a pessoa não falou nada. Ela só disse que você não é um derrotado, que você é um vencedor, que você não nasceu para fracassar, mas para vencer, que a unção de Deus está sobre a tua vida, que você deve profetizar para o seu irmão, e aí a igreja não aprendeu nada. Foi bom, foi emocionante, provocou uma reação ali, né? Provocou uma resposta emocional no povo. Foi, mas isso aí, um coach motivacional vai fazer isso também perfeitamente, vai fazer a gente chorar. Até melhor. E até com mais qualidade, porque tem as ferramentas, né? Eu costumo dizer que o pregador ele tem que ser pós-culto, que é o pregador pós-culto. É claro que se Deus quiser agir, tudo é dele, né? Sim. Mas o pregador tem que ser pós-culto, porque quando o culto acaba, o irmão tem que se lembrar daquilo que foi pregado. Perfeito. Para que seja aplicado no seu dia a dia. Aí isso requer o quê? Esforço, dedicação e afins. Eu costumo falar, Leandro, e eu ensino bastante isso para a igreja, e especialmente para os pais, e serve para o pregador, para os pais e para tudo na vida da gente. São os 3 momentos, o pré, o durante e o pós. Como comunicador, eu sempre vou pensar no pré-evento, né? Então, no pré-evento é o planejamento. Eu vou planejar a mensagem, se eu vou dar uma palestra, eu preciso saber que público vai me ouvir, né? Quanto tempo eu vou ter, o tema, qual é a proposta do evento. Eu preciso fazer um levantamento de dados para eu construir uma palestra que vai atender aquela demanda solicitada ali para mim. Durante o evento, eu preciso ver o movimento, se eu tenho recurso do microfone, do data show, né, da iluminação do ambiente, de quem está ali me ouvindo. Eu posso ir testando aquele público, se eu tenho um público mais sinestésico, mais auditivo, mais visual. Então eu lanço uma palavra. Veja bem, quando eu percebo que todo mundo, né, já olhou, digo, aqui tem bastante gente visual. Quando eu digo, escute só o que eu vou lhe falar, e a pessoa... Então já imagino que eu tenho ali um grupo mais auditivo. Quando eu digo, fique à vontade, se sente, aí você percebe que as pessoas ficaram confortáveis. Claro que isso não vai virando automático, né? Você vai percebendo isso, porque se você fizer isso, né, não, então vou fazer, a partir de agora eu vou fazer isso. Não dá certo, fica que nem você dirigir quando está começando, né? Tendo que olhar para tudo. Mas esse é o durante. Você precisa ver a resposta do público. Se você, né, por exemplo, você lá no nosso encontro, você perguntou, vocês costumam chamar as pessoas à frente para isso? Fique à vontade. Então imagine se você chama o pessoal na frente e aí todo mundo me olha e eu faço assim, ó. Ia ser ruim para ti, né? Para o pregador. Então isso durante o evento, antes, se puder, você já vai, mas ali você está vendo todo aquele movimento. E depois, o pós-culto, o pós-evento é justamente a sua avaliação, né? Como você se sentiu, se você vai ter alguém que vai te dar um feedback. Às vezes tem aquela pessoa de confiança, que geralmente é a esposa. E aí, amor, como é que foi? Eu geralmente pergunto, como é que foi? Ah, foi bom, olha, você não devia ter falado isso. A minha esposa, ela fica o tempo todo me monitorando, porque às vezes eu falo besteira também. Quanto mais sincera, melhor, né? Quanto é mais confiável, né? Então, isso serve para tudo, para a pregação e para, por exemplo, o pai que leva as crianças para a igreja. Vem da igreja, primeiro, o pré-culto. Está lá na casa, 5 horas da tarde, a mulher começa a se arrumar, e as crianças começam a correr de um lado para o outro, e a mulher começa a gritar, menino, vem para cá, me ajuda. Aí a maior briga antes do culto. Vem no carro reclamando, xingando. Quando chega na hora do culto, pega o celular, coloca na mão da criança, né, no durante. Então no pré já foi uma confusão. No durante o culto, já coloca o celular na mão,
Aí o cara já está cansado, aborrecido, você começa a cochilar. E no pós-culto, quando volta, vem no carro. Poxa, mas aquele pregador, esse barulho, essa música estava muito alta, a igreja estava muito calor, tinha muita gente, não tem mais conforto essa igreja, o pastor nem estava na igreja. Aí começa a detonar. Ora, se no pré, no durante e no depois eu só reclamei, eu só falei mal, o que é que meu filho vai entender? Que ir à igreja é um desastre, é a pior coisa do mundo. Então isso serve para tudo, sempre pensar no antes, no durante e no depois. Mas por incrível que pareça, nosso tempo já foi embora. Tem mais 5 minutos ainda? Tem mais 5 minutos ainda. Assim, é um tema que eu amo demais, que você gosta, sem barulho aí, por favor. Que é a pregação, e eu acho assim muito interessante a gente pensar na pregação como falar a palavra. Eu acho que a gente pensar, não, o pregador, ele simplesmente é responsável por falar a palavra de Deus. Baseado no Ezequiel, né? Ezequiel profetiza. Se a gente tirar o termo profetizar, tirar o termo para ser menos igrejeiro, menos... Se a gente disser para a igreja, profetiza para o teu irmão, algumas pessoas vão ficar, eu não sou profeta, mas se você disser, fala a palavra de Deus pro teu irmão, né? E o pregador é essa pessoa. O pregador é responsável por falar a palavra de Deus. Entre aspas, ele está ali para profetizar, porque a profecia precisa de uma fonte. A profecia não me pertence, ela pertence a quem é a fonte da profecia. Eu acho que a gente pode encerrar falando sobre isso. Fale a palavra dentro de casa, fale a palavra lá na faculdade, com os amigos, fale a palavra. E você tem um exemplo maravilhoso, porque o teu pai cumpriu esse papel na tua vida. Ele falou para você a palavra. Primeiro ele começa falando a palavra para você, mostrando para você e te ensinando a viver a partir da palavra para falar a palavra. É contigo. Eu tive uma experiência muito simples, porém ela me marcou muito. Eu conheci uma banda de igreja que todo mundo pregava. E um dia eu, na minha ingenuidade e bondade, eu disse ao guitarrista da banda, falei, incrível, a tua banda inteira prega. Sabe o que ele me respondeu? Mas o ID não é para todo mundo. Que bom, né? Então pregar a palavra é para todo mundo. A gente precisa sim ter algumas orientações a respeito disso, mas é para todo mundo. E o pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele foi consagrado, parece que foi em 82, ele disse que alguém falou 3 coisas a ele. Um anônimo falou 3 coisas a ele que ele carrega até hoje, e eu também carrego comigo. Para todos que querem falar a palavra de Deus. Primeira delas, estude o melhor que você puder a sua Bíblia, pois ela é o conteúdo da palavra que você vai falar. Perfeito. Em segundo lugar, estude o melhor que você puder a história da igreja. Ela é uma pedagoga. Ela te ensina muito sobre o que fazer e também sobre o que não fazer. Em último lugar, ele terminou, estude melhor que você puder a língua portuguesa, porque ela é o teu veículo de comunicação. Então são princípios básicos. Se você começar a partir dele, você consegue falar a palavra para qualquer um e deixar o mais importante, que é a ação do Espírito Santo com ele. Eu vou citar também o Hernandes Dias Lopes, porque ele é essa fonte, e ele diz que existem pregadores que trabalham com a mensagem em 3 pontos. Não sei se você já ouviu falar isso. Eu só prego 3 pontos. Só que ele diz assim, só que esses 3 pontos lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. Não são os 3 pontos, né? Ele instrui isso, cuidado, né? Se você lê o texto, pregue o texto, fique no texto. Não pegue um texto, lê e abandone ele e vá falar qualquer outra coisa, porque é isso que uma boa parte faz. Então, lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto.
Leia o texto, fixe nele, ensine ele, fale ele, se apegue a ele, se apaixone por ele, se envolva com ele. Meu princípio é: eu leio 10 vezes. É o meu princípio, isso é a minha metodologia. Eu leio 10 vezes o texto, antes de anotar. Eu leio 10 vezes, leio a primeira vez, leio a segunda vez, eu leio 10 vezes aquele texto, para depois começar a trabalhar em cima do que vai... E às vezes nessa leitura, a primeira leitura é aquela leitura bem espontânea, bem despretensiosa mesmo, depois já começa a enxergar coisas, até que vai saltando. Daqui a pouco, eu, diferente um pouco de você, eu gosto muito de pensar no sentido de... Eu sou muito silencioso também quando eu estou estudando. Eu não anoto. Minha Bíblia não tem marcação nenhuma. Por incrível que pareça, não marco nada. Enquanto você, né, risca, escreve. Eu não, eu vou lendo e vai ficando aqui na cabeça. Aí depois que eu vou escrever, aí também eu já escrevo, já tiro daqui, já escrevo tudo. Então, ao olhar para esse texto, lá quando chega pela 5ª vez, a mensagem já está quase pronta. Já me alegrou, já me admoestou, eu já chorei, já mexeu comigo, né? Já entendi, tipo assim, Senhor, eu vou continuar lendo, mas já entendi aqui. Mas, Leandro, o tempo foi muito rápido. Foi mesmo. Né? Foi rápido demais. A gente poderia aqui ficar falando. Eu sempre digo, quando a gente estiver ao vivo, a gente não vai se preocupar com o horário. Como a gente ainda está nesse processo de construção do podcast, eu acho que esse é o programa 28 ou 29, por aí assim, né? 30 já. Então nós começamos em setembro, a gente está investindo mesmo para funcionar, para a gente ter sempre esse conteúdo. Eu espero que a gente consiga voltar aqui, você consiga vir aqui. Agora, na próxima vez, eu sei que talvez não seja o que você mais goste, mas você é um profissional da área, falar sobre a língua portuguesa, sobre redação, né? A gente acabou aí... Vem vestido de professor na Vem vestido, vem com as vestes, tira as vestes proféticas, né? E vem com as... Porque não deixa de ser, o professor não deixa de ser um profeta também, né? Enfim, e a gente vai ter outra oportunidade. Muito obrigado por atender o convite. Estou muito feliz de ter te conhecido, a gente poder estar mais junto. E precisando da gente, aqui é a Escola de Adoradores, aqui o nosso estúdio foi feito para isso. E espero que Deus continue te usando por onde você for, falando a palavra de Deus. Pastor, muito obrigado. Eu reforço o privilégio para mim que é de estar com vocês, com o Senhor, e a minha vida está disponível para continuar cooperando na sua vida e no seu ministério. Maravilha. Recebe aqui o abraço também da igreja, da comunidade Altar. Eles ficaram muito felizes, foram muito abençoados com a tua vida. Foi citado várias vezes, né, ao longo da semana, o quanto foi precioso te ter lá com a gente e ouvir a pregação, a palavra que Deus colocou na tua boca pra gente. Amém, muito obrigado. Maravilha, então, gente, que maravilha, que tema gostoso, que dá pra gente avançar durante muito tempo. Atenção, você que está iniciando a sua carreira como pregador, para você que já tem, você não precisa concordar com tudo que a gente fala, porque aqui a gente não tá para ser unanimidade. Alguém disse que toda unanimidade é burra, né? Então, a gente não tá aqui para ser unanimidade, mas a gente tá aqui para tentar contribuir com a tua vida emocional, com a tua vida intelectual, com o teu ministério, para aqueles que são envolvidos na obra de Deus. Esse programa é para isso. Então aproveita, gente. Compartilha, deixa aí o seu like, comente aí, sugira. Vai fazer crítica? Faça. A gente só não quer os haters, né? Mas até eles a gente aceita por aqui. Deus se encarrega deles, né? Mas nos ajude a manter esse programa aí acontecendo e a alcançar muita gente com aquilo que a gente traz aqui como conteúdo, tá bom? Fica na paz e até o próximo programa.